De volta com esse especialista em gestão de segurança pública no estado do Ceará, no Brasil, gestão, administração da segurança pública, com experiências implantando secretarias de segurança municipais, onde, na verdade, são secretarias executivas que tratam de uma integração, buscam fazer ali uma parte de administração e de inteligência, integrando as polícias, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, né, agentes de trânsito, para propiciar uma segurança melhor ao cidadão. E aí nós vamos voltar agora, Major Ezequiel, com a questão de um modelo que é praticamente único no mundo adotado pelo Brasil, que é um modelo onde nós temos duas polícias. O Estado, o ente estatal, né? Tem o federativo, tem a Polícia Federal, e o Estado, cada Estado tem a sua Polícia Militar e a sua Polícia Civil. É um modelo onde a Polícia Civil, aqui para que todos entendam, os telespectadores, a Polícia Civil é chamada Polícia Judiciária. É aquela polícia responsável que tem a autoridade policial, que é o delegado de polícia, que vai instaurar o inquérito policial e ali vai fazer uma investigação, né, onde vai ter o desdobramento do inquérito policial, que ao final existe o relatório, que é feito pela autoridade policial, aonde ele vai apontar se existem ou não indícios de autoria e materialidade, e aquilo é encaminhado para o Ministério Público. Ali sim o promotor vai fazer um outro juízo valorativo, porque o delegado de polícia não pode fazer juízo valorativo no seu relatório, ele realmente tem que narrar o que foi apurado e dizer se indicia ou não, se há indícios, né, o próprio nome já diz, indiciar, é se há indício de que ocorreu o crime e que se ocorreu, de quem seria o autor daquele crime, né, materialidade e autoria. E o Ministério Público dali para frente vai ofertar ou não a denúncia do crime, ou se for um crime de ação privada, o advogado contratado pela vítima vai ofertar ou não ali a queixa-crime. E nós temos a Polícia Militar, que é um órgão, muitos chamam de órgão de repressão. Por quê? Porque é um órgão que foi criado e que tem até hoje essa finalidade, por exemplo, distúrbios, né? Distúrbios com muitas pessoas, vandalismo, destruição do bem público, da coisa pública, risco de vida das pessoas ou de morte do cidadão. E ali a Polícia Militar entra com o seu batalhão de choque, entra com seus equipamentos mais conhecidos, né? Escudo, cacetete, bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha, o que for necessário para conter o distúrbio e restabelecer a ordem e a segurança pública do cidadão. A questão que está há anos no Congresso Nacional, existe aí um debate antigo e existem projetos de lei antigos, né, que buscam exatamente desmilitarizar a polícia. Unificar seria a palavra. São duas coisas, desmilitarizar e unificar. Porque poderia se unificar e militarizar, transformar tudo em militar. Na verdade, o que os projetos pretendem é desmilitarizar, porque alega-se que esse é realmente um modelo único no mundo onde existe uma militarização. Argumenta de quê? Argumenta de que militarização é para a guerra. E o policiamento dentro de uma capital, dentro de uma cidade ou do município, qualquer que seja, é um policiamento diferente do que um de guerra. Então a ideia desses projetos de lei é desmilitarizar e unificar as polícias. Quais são os benefícios alegados? O fim da duplicidade de viaturas, o fim da duplicidade de QGs, né? Enquanto você tem uma polícia militar com quartéis, com as suas viaturas, e a polícia civil com as suas delegacias e as suas viaturas, haveria uma unificação, né, dessas polícias e acabaria essa duplicidade, né, uma economia para o Estado e um investimento maior dentro daquela força policial. É o que para o cidadão pouco importa se a polícia é militar ou é civil, o que ele quer é segurança pública, de qualidade. O que ele quer é poder passear numa rua com o celular na mão, fazendo uma filmagem ou conversando com um amigo e não estar com medo de passar alguém e tomar o seu celular e até acabar em um crime, né, de roubo seguido de morte, um latrocínio. Então, eu passo aqui para o nosso Major Ezequiel, que é um especialista em gestão, para sabermos a sua opinião sobre esse tema tão controverso. Eu queria acrescentar, na sua pergunta, fazer um adendo seguinte, para melhorar essa relação. Então, eu vou mais adiante um pouco. Major Ezequiel, qual seria o policiamento ideal
ou a polícia ideal, na sua opinião? Olha, realmente vocês fizeram, principalmente o Rebouças aqui, ele fez um resumo, uma coisa, o homem tem conhecimento, viu? Tem um excelente conhecimento sobre segurança. Agora eu vejo, assim, no nosso estado, no estado do Ceará, a Polícia Militar e a Polícia Civil vem trabalhando, vem realmente mostrando serviço e nós há um bom tempo no estado a gente não vê nenhum atrito entre essas duas polícias. Então já existe um bom congraçamento, uma união entre polícia Mas antigamente tinha muito, não era isso? Antigamente realmente existia esse, mas graças a Deus acabou e é uma irmandade, né? E isso já há praticamente um trabalho conjunto, né? Agora essa divisão de uma polícia única ou desmilitarizada, há um bom tempo vem essa discussão e eu acredito que, se for o caso, os nossos legisladores têm que chegar a um consenso, né? Eu acredito o seguinte, que isso tem que ser discutido, mais aprofundado, se for o caso, faça uma consulta pública, né, para que a população possa dar a sua opinião, porque é bastante polêmico. Eu, como policial militar, a gente sabe que a nossa corporação, ela tem como pilares a hierarquia e a disciplina. E isso faz com que a nossa corporação esteja há quantos anos, né? E sempre prestando um bom serviço. A Polícia Civil também um excelente serviço. Eu acho que isso aí, no meu entendimento, deve ser realmente bem mais estudado, mas eu não vou emitir a minha opinião aqui por achar que, como está excelente. Agora, cada um... Tem argumento para os dois lados, não é isso? Não é isso, Major? Tem argumento para os dois lados. Eu vou dar minha opinião. O Major tocou em algo fundamental. Não existe, qualquer que seja a decisão do legislador, não existe como uma polícia dar certo sem hierarquia e sem disciplina. Então vamos falar. Não tem como. Falando em hierarquia... Só para deixar isso bem claro aqui, Marcelo, da minha opinião, claro. Por exemplo, a polícia norte-americana, ela não é uma polícia militarizada. Ela é uma polícia, digamos assim, civil, porque não é militarizada. Mas ela tem o sargento, ela tem o tenente, ela tem o capitão, ela tem um oficial de polícia, que é o começo, que ele não é sargento, ele é oficial de polícia, que inclusive ainda usa farda quando ele é oficial. Aí quando ele passa a ser um capitão, quando ele passa a ser um investigador, ele passa a andar a paisano. Mas mesmo a paisano, ele tem a hierarquia e ele tem a disciplina. Isso é fundamental e é o que eu acho que falta um pouco na Polícia Civil. A Polícia Civil não foi, do jeito que parou de ter essas intriguinhas que eram ridículas entre Polícia Militar e Polícia Civil, isso é a década de 80. Né? A década de 90 foi Eles acabando e hoje... disputavam quem podia mais, quem tinha mais poder. Na verdade era um bairrismo, né? Era um bairrismo, um sentimento de bairrismo. Mas na Polícia Civil hoje nós temos até pouco tempo disputas entre autoridade policial, delegados, e investigadores e os outros, os demais policiais que não são delegados, por culpa muito da gestão de segurança, que deu um aumento na época substancial para a autoridade policial. O delegado de polícia passou a ganhar valores R$16 mil, valores bem mais consideráveis, enquanto um agente ganhava ali os seus R$2.000 e pouco, R$3.000. Havia uma disparidade muito grande e isso criou dentro da corporação uma animosidade até de descumprimento de ordem, porque se o policial militar descumprir uma ordem, ele está sujeito a um rígido. Nós tivemos aqui a entrevista no ano passado com o capitão Wagner, e eu falei sobre isso, sobre a questão de greve de policial militar, porque o policial militar, nós tivemos o caso daquele delegado que falou, fez denúncias. Doutor Henrique. Fez denúncias e ali foi disciplinado. E eu, inclusive, falei na entrevista, porque como o Carlos Marcelli sempre fala, nós estamos aqui para falar o que está na lei, que é a verdade, doa quem doer. E na presença do próprio delegado eu falei, olha, o comportamento é previsto, né? Como uma transgressão para o policial civil naquele momento, mas o policial militar ele tem muito mais severo a legislação de penalidades, é tanto que nós temos a prisão militar.
Um cidadão civil ele não pode ser preso sem uma prisão preventiva ou uma prisão provisória bem fundamentada. O policial militar e o militar, em geral, ele tem uma prisão militar que é totalmente diferente. Às vezes por algo que na vida civil nem crime é. E aí na vida militar, aquilo passa a ser uma transgressão disciplinar tão severa que passa a ser crime militar e com prisão. Então, assim, é como o Major disse, tem que ser muito debatido. É um debate que tem que ser feito como nós estamos fazendo aqui, trazendo para a sociedade, falando os dois lados, para se chegar em uma segurança pública eficaz, que é o que nós precisamos. Sabe por quê? Porque se a polícia não se modernizar, o crime está modernizado. O crime organizado, as ações criminosas estão avançando. Estão fazendo coisas que só se vê em filme. Expulsar famílias de casa, tomar conta de bairros, o bairro é meu, tomar conta de presídios. Na minha opinião, eles não avançaram mais porque o intelecto é ruim. Porque se eles tivessem um intelecto bom, eles tinham avançado. Porque o intelecto é péssimo. É péssimo. Se não Agora, fosse... deixa eu colocar uma gasolina na fogueira aí. Agora joga. Falando em disciplina, falando de tudo isso. Coloca aí, produção, aquele caso do sargento que estava no supermercado sem máscara. Aí chegou um coronel, né? Um tenente-coronel, se eu não me engano. E o sargento desferiu um soco na cara do seu coronel, superior? do coronel, dentro do supermercado aqui no estado do Ceará. Coloca aí para o pessoal ver. O sargento ali, a paisana, fazendo compra, não estava com máscara, foi repreendido, arrumou uma confusão, a polícia foi chamada e aí ele cresceu para cima dos companheiros ali de farda. Não aceitou, ficou discutindo e fez isso aí que a gente está mostrando agora. Deu um soco no tenente-coronel que estava lá trabalhando para atender essa ocorrência. Cachorro! Puxa! Não pode! Atire em mim, cachorro! Saca a arma aí, atire em mim, cachorro! Atire em mim, cachorro! 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 Vem cá! Não vai me levar para o quartel, vagabundo! Vagabundo! Vem cá, me levar para o quartel! Vagabundo! Então, voltando aqui, Rebouças, no debate, Major, o senhor como administrativo da Polícia Militar, né, que justamente envolve nessas questões, o que vai acontecer com esse sargento aí? A punição é grande, né? Ele vai passar por um procedimento, né, na corregedoria, um procedimento administrativo disciplinar e... Provavelmente será afastado. Possivelmente vai receber uma punição, porque ali não era a conduta totalmente errada. Totalmente errada. Inclusive, Marcelo, aproveitando aqui o gancho, até para você ver, se um policial civil responder a uma acusação de algum ilícito ou alguma processo conduta, administrativo, ele responde um PAD lá na Controladoria, né, de órgãos de correição, né, correição dos órgãos de segurança pública do estado do Ceará, ali na Praia de Iracema. Já o policial militar, se ele fizer uma transgressão, ele responde tanto perante esse órgão, mesmo órgão, né, de correição, dos órgãos de segurança pública, tudo, do Estado, como responde também um processo interno dentro da Polícia Militar. Então você veja a duplicidade que ocorre. Por um fato, ele vai responder 2 procedimentos, um interno, dentro da Polícia Militar, e o outro nesse dos órgãos de correição. A atitude do cara foi absurda. Agora, me diz uma coisa, coronel. Diante dessa notícia que eu vou fazer a leitura aqui agora, essa notícia é quente, G1, tá? Mortes violentas na Grande Fortaleza aumentam 79,6% em 2020. Absurdo, 80%, quase dobrou. Segundo estatística da Secretaria de Segurança Pública. E aí, o que está acontecendo com a nossa... Aliás, eu queria fazer um gancho também sobre isso. Eu acho que esses assaltantes de bancos que invadem as cidades, cercam as guaritas, põem fogo, tomba caminhão e tal, os caras estão perdendo medo, estão perdendo respeito pela polícia. O que está acontecendo, Major? Pois é, realmente a insegurança, né? Eles estão sendo muito violentos, né? Muito violentos. E a polícia tem que dar a resposta. E eles estão prontos para o afronto, né? Pronto ali, armados, né, Rebouça? Para o confronto. Vamos lá, vamos para o confronto. Verdade. Tem que ver bastante essa questão da segurança.
é como a administração, né? Tem os seus princípios. Tem que ter um bom planejamento, tem que organização, planejamento, saber o que se vai fazer, até ter uma visão, né, bem ampla do que se vai fazer, do planejamento, organização, colocar as pessoas certas nos lugares certos. Tecnologia. Planejamento, organização, direção, para que se possa dar direção aos profissionais que foram colocados na missão e o controle, para que se realmente saber se o planejamento está conforme do que foi planejado, se as pessoas que estão no local são realmente as pessoas certas. Então isso é uma retroalimentação e é importante a questão de políticas públicas eficazes e eficientes na área. E nós sabemos, Rebouças. Muita gente acha, Marcelo, que segurança pública, quando se fala em administração e gestão de segurança pública, tem gente que pensa que é só que arma comprar, que viatura usar, aonde pôr o policial, e segurança pública é bem mais do que isso. Porque a notícia que você acabou de trazer, a pessoa pode, o telespectador em casa pode pensar o seguinte: como pode ter dobrado os números de mortes violentas no estado em um ano onde houve lockdown, em um ano onde durante 4, quase 5 meses ficou todo mundo trancado dentro de casa? E aí eu respondo, foi exatamente por isso. Existe uma das políticas de segurança pública, uma das estratégias, que diz que a ocupação do espaço público inibe a criminalidade. Se você lembrar da Copa do Mundo que se realizou no Brasil, naquela época o Ceará estava passando por um grave problema de segurança pública, de violência. E, na verdade, não era só o Ceará, era o Brasil. E tinha-se medo do que ia acontecer com a ocorrência de uma Copa do Mundo aqui. O resultado foi que caiu os índices de criminalidade naquele período da Copa do Mundo. Por quê? Porque o cidadão ocupou o espaço público. Quando o cidadão não é estimulado a ocupar o espaço público, quando o cidadão, ele com medo da violência, que é o natural, acontece comigo, não vou mentir, acontece com você, muitas vezes deixamos de ir a um restaurante à noite, deixamos de ir a uma beira-mar, com medo do assalto, com medo da violência, com receio. E aí vira um ciclo vicioso, porque o cidadão deixa de ocupar o espaço público e a criminalidade ocupa. Quando o cidadão ocupa em massa o espaço público, tem um estudo de 2 praças, certo? Salvo engano, eu penso que é em Minas Gerais, um estudo que eu vi científico, de 2 praças que não são distantes uma da outra, e no mesmo município, e uma praça tinha uma ocorrência muito maior de crimes do que na outra. E aí foi feito um levantamento científico disso, dentro da área de segurança pública. A praça que tinha menos violência, ou menos crimes mais violentos, ela tinha vários acessos à praça. A outra só tinha um acesso. Essa praça que tinha menos crimes mais violentos, tinha vários vendedores de alimentação, tinha outras finalidades econômicas dentro dessa praça, que fazia circular pessoas. A outra era uma praça única e exclusivamente com um belo arborismo, belos bancos, chafarizes, mas era uma praça sem estímulo à maior frequência de cidadãos. E ali ocorriam crimes de estupro, crimes de homicídio e crimes graves, enquanto na outra ocorria furto. Né? Então a ocupação do espaço público é algo a ser pensado desde o projeto da cidade. Desde a gestão que vai iniciar naquilo ali, já vai ter que ter um gestor de direito que entenda da questão da segurança pública, na verdade, para poder dizer, olha, aqui deve ter mais movimento, vamos colocar isso aqui para ter mais movimento, porque a segurança pública passa por tudo isso. E o Major pode nos falar mais sobre essa questão. Verdade. Inclusive até mesmo a limpeza, a iluminação, tudo isso inibe a prática da violência, do crime, né? E então, a ocupação do espaço. A ocupação do espaço. É tanto que essa questão tem a ver com o município. Então, é a administração pública municipal. Que quem trata da iluminação do município, não é isso? Da limpeza. Da limpeza. Então, a partir disso, para você ver a contribuição das secretarias municipais de segurança, como é importante. Então, a intenção, só para o público de casa entender, Major, a intenção é criar sistema de policiamento municipais, ou seja, municipal polícia. Cada município cuida da sua segurança, é isso?
Com a A guarda intenção é municipal. essa. Com a guarda municipal, mas a intenção é estender isso. E que vai além disso, como o Major estava dizendo, até limpeza conta com a Exatamente, segurança iluminação, pública. com Você certeza. tem um Ocupação, como espaço. você disse. Ocupação. Onde tem gente com família. Veja bem, vamos ser bem objetivos aqui. Tem uma praça aqui, tá? Você, o Major, os câmeras aqui, se ocupa essa praça à noite, jogar bola, levar os filhos, enfim, tá iluminada, tá limpa. Então o cara não vai sentar lá para fumar maconha, pô. Verdade. Nem Não vai vai estuprar, porque- nem vai estuprar ninguém. Não vai sentar lá para fumar maconha porque ele sabe que ali não vai dar para ele, porque tem o quê? Ele não vai lá porque tem 20 pais de família lá que não vai aceitar, então ele vai procurar outro lugar para fazer a sua diversão. vamos dizer É assim. importantíssimo, né? como o Major falou aqui, da iluminação pública, eu quero chamar a atenção disso. A iluminação pública, que é responsabilidade de cada município, e a limpeza influi na taxa de crime, e muita gente não pensa nisso, né, Major? Verdade. E como tem influência, né? E o ideal é justamente cada prefeito se dedicar, buscar políticas públicas na área, investir na guarda municipal, investir no trânsito, né? Porque não é tão caro, né? Não é tão, porque se você Não, é questão de organização. Talvez, Major, seja mais barato do que investir em armamento. Né? justamente. Foi o que eu falei, investe em bases fixas. tecnologia. Com tecnologia, com câmeras e tal, é muito mais barato que ficar andando com a viatura 300 quilômetros na madrugada sem ver ninguém, sem fazer nada, absolutamente nada, simplesmente por uma hora do comando. Eu não concordo muito com essas coisas. Eu acho que as coisas têm que ser mais estudadas, tem que ser mais, trocar mais ideias. É o grande problema das pessoas. A gente sempre diz isso aqui, né, Rebouça? Major, o grande problema das nossas autoridades, abre aspas, fecha aspas, é o ego pessoal. É onde o nosso presidente vai começar a ter problema. O ego pessoal dele é muito elevado. Eu gosto dele, mas eu sempre repito aqui, diminui menos. Ouça um pouco mais as opiniões alheias, troca mais ideia. É onde você vai chegar num denominador comum saudável, né? Marciero, então, assim, a conclusão que nós podemos chegar desse bloco é que, independente, né, da questão se vai ser unificada, se vai haver desmilitarização ou a militarização completa, tem que ser um debate que tem que ser feito. E o que o cidadão quer é segurança eficiente. Aliás, Segurança pública eficiente. aliás, nós já Que sabemos. tem que ter organização, administração, inteligência, uso de tecnologia, né? E aliado com essas questões municipais, de iluminação, limpeza, tudo isso influi na segurança do cidadão. Nós estamos terminando o bloco, Marcelo. Nós Já? vamos Já tá voltar terminando? para o terceiro e último bloco, tratando de um tema super atual e que Qual é? nosso convidado é especialista também, que são crimes cibernéticos. Cibernéticos. Antes crimes disso, eu de internet. Só quero mandar um recadinho antes de terminar esse bloco, você pode finalizar já. Nós sabemos a falta que faz a polícia na rua, nós já ficamos sem polícia alguns dias. E o negócio virou uma bandalheira. Não, polícia é essencial. Nós precisamos é uma da atividade polícia, essencial. nós temos que ser amigo dos policiais, nós temos que colaborar com a polícia, como o Major falou, fazer a nossa segurança privada, vamos dizer assim, se resguardar melhor, porque é sério. Crime cibernético, em instantes.